Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Em São João capítulo 3. Tivemos o privilégio, Deus da graça e saúde, para estar em sua presença, para prestar culto ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. Esse é um dos maiores privilégios que Deus pode dar para o ser humano na face da terra, é ser ovelha do seu pasto, Ele poder nos alimentar e sermos ovelha do seu pasto, e saber que nós estamos sob os cuidados dEle. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a Bíblia em São João capítulo 3. Nós vimos domingo como Tiago fala que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como suas primícias. São João capítulo 3. Deixa eu só acertar aqui que eu estava em 1 João 3. São João capítulo 3. Versículo 1. Como disse Tiago, Ele nos gerou para que fôssemos como suas primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e nós vimos como o Espírito nos chamou a atenção, chamando-nos a atenção que a vida de Cristo o faz o centro da revelação. Amém? Cristo em você o faz a revelação de toda a palavra. Quando Ele está em você, Ele está revelando toda a palavra, todos os tipos, todas as sombras do Velho e Novo Testamento. E nós temos o privilégio de entender isso. Viemos ao mundo como qualquer outra pessoa, pais e mães naturais, formados 16 elementos, com concupiscências na carne, como Elias e tudo mais. Mas é como Ele nos predestinou para filhos, para que nós pudéssemos vir a entender isso. E quando nós podemos compreender e entender isso, então Ele pode exigir isso de nós, que Ele pode exigir espaço da nossa vida. Ele quer tomar controle para Ele ser o centro da revelação, ou faz o centro de toda a revelação da palavra. Isso aonde que Ele vai fazer? Em nós. Quando o profeta pregou Cristo é o mistério de Deus, Paulo falou isso. Mas quando veio William Branham, ele falou: Cristo é o mistério de Deus revelado. Aonde que Ele estava revelado? Na vida do profeta. A vida dele estava interpretando a palavra. Não era só pregando, mas interpretando. Como nós vimos, ele foi Moisés para nos tirar do Egito, mas ele era Josué para nos colocar na terra prometida. Amém? Ele estava como Daniel, recebendo o anjo no tempo da tarde. Ele era como Boaz, ele era como Eliezer, escolhendo uma noiva para Jesus Cristo. Como ele viu esses tipos, ele era o anjo de Apocalipse 21, que tinha uma das últimas taças na mão, e pôde mostrar para João a esposa do Cordeiro, aquela que desce do céu. Então, como Deus estava se revelando através da vida dele, Ele falou: olha, era um homem ungido, agora é um povo ungido. Vai haver um povo que que Cristo será o centro da palavra através da vida deles, será a revelação da palavra através da vida deles. Nós precisamos entender isso. E quando eu começo a ver essas coisas, amém? Eu quero levar vocês a entender isso. Eu me sinto muito à vontade quando prego aqui. Para mim não tem lugar melhor para pregar do que aqui. Eu sei, vai levar vocês a entender isso. E a gente pode ver a diferença nas pessoas. Então, aqui eu me sinto como um pássaro livre, como diz o profeta, para voar às alturas celestiais em Cristo. E quem dá liberdade para o Espírito é aqueles que ouvem. Porque quem controla a conversa é aquele que ouve. Então vocês se assentam, depois de adorar, criar a atmosfera. Então Deus dá a resposta através da palavra para vocês, através da unção, através da inspiração. E vocês podem ver que Cristo pode falar com vocês com liberdade. Então esse é o lugar que Deus me dá liberdade. Eu já preguei em lugar muito
precioso para pregar, igreja com atmosfera tremenda. Mas igual aqui eu sempre me sinto em casa, como dizia o irmão Brana, quando eu venho para Jeffersonville, é o lugar onde eu posso me sentir em casa e voar às alturas celestiais e pregar coisas profundas, pregar doutrinas, porque vocês são o meu povo, diz ele. Vocês são os que tomam como meu pastor, certo? Então aqui eu tenho liberdade, aqui eu posso falar abertamente e aquilo que Deus coloca no meu coração, e ver que isso move, e isso faz diferença na vida de vocês. Vejo que tem feito diferença, correto? Vejo diferença de crentes da mensagem, não você apenas como um crente da mensagem, que apresenta, que diz ter um profeta, porque tem a coluna de fogo na tua casa, ou estatura do varão perfeito, ou que batizou em nome de Jesus. Mas ser um cristão que realmente pode apresentar a vida de Cristo por onde quer que andar, e as pessoas veem a diferença em você. Amém? Ver que Cristo faz a diferença em nós. Vamos ler a Bíblia? Hoje é o nosso culto de oração. Quero vos falar um pouquinho, e logo após, para nós termos nosso momento de oração. Havia entre os fariseus, São João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como querereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então quem é que vai nascer de novo? Aquele que desceu do céu. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está no homem? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo no Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode compreendê-las, porque se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Esse é o homem nascido de novo. Senhor Jesus, nós queremos agradecer nesta noite, nesse entardecer, mais uma vez, a oportunidade que nos dá
Que honra que nos dá, Senhor. Que privilégio. Como o Senhor tem cuidado de nós, de poder estar aqui e te servir e receber do Senhor as coisas eternas. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, cada irmão, cada irmã, os que não puderam estar aqui, o Senhor possa abençoar da maneira especial também. E ajuda cada um, Pai, para nós chegarmos a esse nível alto de espiritualidade, a esse entendimento de todas as coisas, Pai. Pois nós oramos, que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto, e nos inclinando, abrindo o entendimento para o que é perfeito, para as coisas espirituais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Agora, eu só quero, nesse pouco tempo que eu tenho aqui, quero lhes chamar a atenção. O homem, ele pode ser um bom homem, disse o irmão Branham. Ele pode ser um bom homem. Ele pode frequentar a melhor roda de sociedade. Pode ir numa boa igreja. Ele pode dar os seus dízimos. Honrar a Deus com suas primícias, com a primícia de sua fazenda. Ele pode ser honesto, disse o profeta. Pode ajudar as viúvas. Pode ajudar os órfãos, pode ser um membro de uma igreja, pode não dever nada a ninguém. O profeta continua. Você pode não encontrar nenhuma falha nele. Você olha para a pessoa e você não encontra nenhuma falha nele. Ele é a pessoa perfeita. Ele pega seu último centavo e dá aos pobres. Ele estará no seu lado para o que der e vier. Você pode dizer, não, ele é o meu melhor amigo, sempre está no meu lado. Ele é o amigo para te ajudar, está sempre ao seu lado na hora que você precisa. Na hora que você mais precisou, ele está ali ao seu lado. Aí diz o profeta, mesmo, veja, o profeta fala assim, ó, este homem mesmo assim estará fora do reino de Deus se ele não nascer de novo. Deixa eu repetir aqui. Pode pagar seus dízimos, pode ser honesto, pode ajudar as viúvas, pode ajudar os órfãos, pode ser membro de uma igreja, pode não dever nada a ninguém. Você pode não encontrar nenhuma falha nele. Ele pega o seu último centavo e dá aos pobres. Ele estará do seu lado para o que der e vier. Ele será amigo quando os outros lhe virar as costas. Este homem mesmo assim estará fora do reino de Deus se ele não nascer de novo. Então a questão não é ser bonzinho. A questão é ser nascido no reino de Deus. Porque toda vez que for feita uma pressão sobre este homem, ele volta tudo para trás. E quando nós nascemos de novo, a pressão pode vir sobre nós. E nós não voltamos 1 centímetro sequer atrás para dar vazão àquela velha natureza. Agora, eu quero que vocês observem, veja a importância disso, disse o profeta. Veja a importância disso. E muitas vezes eu me ponho aqui, por várias vezes, falando, tentando chamar a atenção de vocês, para a maneira que Deus tem tratado conosco, nos tirando de todo o sistema e nos levando para a palavra. O mundo religioso, eles não têm mensagem para levá-los ao novo nascimento. Eles não têm condição. E o máximo que eles podem é ensinar moral para as pessoas, ensinar a ser bonzinho, ou levar a pessoa a ser bem educada e tudo mais. Isso nunca mudará um homem. Nunca mudará um homem. A sociedade nunca mudará um homem. A faculdade nunca mudará um homem. Os colégios nunca mudarão um homem. As igrejas nunca mudarão um homem. A única coisa que muda o homem é um novo nascimento. A única coisa que muda o homem é nascer de novo. Então,
O homem que nasceu de novo, ele foi levantado para ser como Cristo. Como nós vimos domingo, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Então observe, não tem como esse homem agir de outra maneira, porque ele tem uma nova natureza. Mas se o homem não nasceu de novo, não tem como ele agir de outra maneira, sob pressão, a não ser da vazão à velha natureza. Ele é obrigado a agir assim, como também o homem nascido de novo é obrigado a viver como Cristo, a agir como Jesus Cristo. Por quê? É natureza. Porque, observe, não é nascer de novo, você não aprende. Você não aprende a nascer de novo. Você não aprende como nascer de novo. Você tem que receber uma semente. Pode ensinar a mulher como for, sobre gravidez, sobre como ficar grávida. Ela pode até estudar ginecologia, entende sobre os processos. Mas se ela não tiver com seu esposo e receber semente, ela nunca vai ficar grávida. E do mesmo modo é o cristão. Você pode ensinar a Bíblia para ele, fazer curso de teologia e tudo quanto é coisa. Se ele não estiver com Cristo e receber a semente do macho, ele nunca vai nascer de novo, nunca vai ser fecundado, nunca vai aparecer outra criatura dentro dele. Vocês me entendem? Por isso que novo nascimento não se aprende, isso já vem no pacote, a natureza de Cristo vem no pacote, isso é um processo. Vocês podem me entender isso? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a oportunidade dele colocar semente em nós. Me entende, por favor? Enquanto que a mulher não se aproximar daquele homem que ela ama e dar vazão a ele, ficar perto, chegar perto e se enamorar dele, a ponto de receber a semente dele, ela não ficará grávida. Se ela não chega perto, cada vez que ele chega perto, ela foge dele, ela nunca vai ficar grávida. Ela foge. Ah, mas eu quero ficar grávida, eu estou esperando, eu quero que o meu esposo me dê um filho para mim e tal, eu quero que Deus me dê um filho. Mas quando o seu esposo chega perto, ela fica mais longe. Ele chega mais perto, ela dá um passo mais longe, cada vez fugindo. E muitas vezes nós nos encontramos assim, pessoas se encontrando assim. Pede o Espírito Santo, pede o novo nascimento, mas quando Jesus quer chegar perto, eles dão um passo mais longe. Então nós precisamos deixar que Ele se aproxime. Nós precisamos deixar que sua natureza entre nós, para que então nós podemos gerar sua vida e Ele ser o centro da revelação através de nós. Vocês me entendem? Pedimos o Espírito Santo, e quando há oportunidade de recebê-lo, observe, o irmão Branham fala de um sacerdote católico que quase recebeu o Espírito Santo nas eras, Santo Agostinho de Hipona. Ele quase recebeu o Espírito Santo. Quando foi na hora de ele se posicionar para receber o Espírito Santo, ele estava perto, muito perto. O Espírito Santo estava muito perto dele. Ele se denominou e assinou um mandato que os cristãos deviam ser mortos se não se dobrasse a Igreja Católica. Aquilo afastou o Espírito Santo dele e ele perdeu aquela oportunidade e ele virou humilhante contra o cristianismo. Estava muito perto. Então nós recebemos provas de Deus, e na hora que vem aquelas provas, nós estamos perto para ter aquela natureza em nós, para agir conforme Cristo, e às vezes aquilo se afasta de nós, e nós adiamos o batismo com o Espírito Santo. Diz o irmão Branham, tem pessoas que adiam o novo nascimento, tem pessoas que adiam o Espírito Santo, para depois. Agora, observe, eu quero ler com os irmãos aqui, algo que o profeta fala na mensagem Éden satânico. Ele fala no parágrafo 12 assim, ó: agora, vamos ver por uns poucos minutos este grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo. Éden satânico, parágrafo 12. Vejam, estamos vivendo. Não creio que jamais houvesse um dia que em alguma vez lesse na história
tem havido dias piores, dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. Houve dias terríveis através das eras nas arenas, que os cristãos foram mortos, foram perseguidos, foram queimados. Nossas irmãs tiveram seus cabelos untados com piche e tacaram fogo. Nossas irmãs gestando tiveram seus fetos arrancados do ventre com espada, penduravam elas de cabeça para baixo, soltavam os cães para comer suas faces. Foi dia terríveis, mas não teve um dia pior que esse agora. Não teve um dia pior como esse agora, diz o profeta. Não tem era pior do que essa agora. Por quê? Veja o que ele fala. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. E o dia é o dia mais enganoso e astuto. Quando vejo isso, traz isto, que o Cristo tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais esteve em qualquer era. Agora, atrás dos dias da perseguição, por Roma, a igreja, um cristão comete um erro. Foi à arena, lançado aos leões, ou algo parecido. Quando eles encontraram, sendo um cristão, por seu testemunho, porém, sua alma foi salva. Ele dizia: sou um cristão. Era pego numa reunião cristã, era pego lá nas catatumbas, lá adorando a Deus, era pego com aquele jaleco, com a cruz nas costas, era pego fazendo um sinal do peixe na praia, dando sinal para outros irmãos, eles eram levados às arenas e mortos como cristão. Eles eram mortos, seus corpos talvez viraram estrume de leão, e como Perpétua, como ela preferiu que Deus fizesse ela dar a luz antes do amanhecer, para ela poder morrer nas arenas. E quando isso aconteceu, seu corpo caía lá morto, seu espírito voltava a Deus, sua alma ia para a sexta dimensão, entrava na sua teofania, e a coisa acabava o problema. Como eu sempre digo, eu não creio que havia manufaturado dentro da arena. Eu não creio que havia manufaturado dentro da arena. Já pensou o camarada se fingisse de cristão para morrer? Eu vou fingir que sou cristão para manufaturar, ser um cristão para morrer nas arenas. Por isso que Paulo falou: mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor naquilo, nada seria. Agora observe, então na arena não tinha 3 classes de crente. Então nós temos que entender a posição disso agora. Nós que estamos aprendendo, nós temos que manter os nossos ouvidos bem abertos, ouvidos ungidos, para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Para quê? Para nós atentarmos em tempo e fora de tempo, que esse ensinamento que Ele tem nos dado é algo sobrenatural, e Ele nos escolheu para sentar nesses bancos aqui, e nos deu o privilégio de ouvir mensagens celestiais à meia-noite. Talvez muitos aqui não conhecem uma profecia para o Brasil, que foi profetizada em Silverport, quando o irmão Brana estava pregando conferência com Deus. Ele ia subindo no púlpito para pregar conferência com Deus. Deus tomou uma irmã em língua estranha e ela profetizou como seria a obra do Brasil, e como esse país ia ser evangelizado através do rádio. Mais 7 nações ao redor seriam evangelizadas, de maneira espetacular na primeira instância. Mas haveria uma segunda instância, haveria um segundo período, que não seria como o primeiro. Nessa profecia tem uma segunda parte que fala que à meia-noite a mensagem ia vibrar, mas à meia-noite ela ia revibrar. E Deus teria anjos sobre a terra para levar a igreja ao entendimento à meia-noite. Então nesta hora, no tempo que nós estamos vivendo, alguns irmãos aqui mais antigos conhecem a profecia, inclusive eu já li na igreja. Então observe, Deus tem nos escolhido nesta hora. Nós temos que atentar
Nós temos talvez que nos tapear para acordar espiritualmente para onde Ele nos colocou. E o que é estar assentado em lugares celestiais em Cristo? Estar assentado em lugares celestiais em Cristo é quando o Espírito Santo nos eleva a um nível mais alto de entendimento e revelação e começa a abrir o segredo que estava na parte de trás de sua mente a você. Então observe, Deus não faz isso para qualquer pessoa. Ele não faz isso para qualquer pessoa. Ele não faz isso simplesmente por você ser religioso. Ele não faz isso simplesmente porque você é bonzinho. Ele não faz isso porque você dá os seus dízimos. Tem muita pessoa melhor do que nós lá nas denominações, em termos de parte carnal. Se fosse escolher o bonzinho, não era eu que estaria aqui como pastor. Deus não escolheu os bonzinhos. Não. Deus catou os seus filhos nos lugares mais baixos, como foi na primeira vinda. Porque se Ele viesse aqui salvar os bonzinhos, então não precisaria o poder do seu sangue. Mas Ele permitiu que os seus filhos caíssem em lugares mais baixos, Madalena, Zaqueu, Gadarenos e tudo mais, para que o poder do sangue mostrasse sua grandeza, para mostrar que não é o homem que faz seu caminho para o céu, mas Ele fez um caminho provido para nós através do sangue. Então a questão não é ser bonzinho, a questão não é ajudar o pobre, a questão não é dar esmola aos órfãos ou às viúvas, porque Ló fazia isso em Sodoma, mas precisou ser tirado pelas mãos por causa da intercessão de Abraão. Não somos salvos por obras, não me entendam mal, mas obra é fé expressada. Nós somos salvos para as obras. Depois que nós somos salvos, então nós começamos a mostrar que praticamos boas obras, não porque somos bonzinhos, porque o sangue de Jesus Cristo abriu um caminho para nós. Ele mudou nossa natureza. Como disse Paulo, nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas pela graça sois salvos. É dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Ele pegou a classe mais baixa e colocou assentado entre os príncipes, sabendo que isso é uma obra redentora. Redenção quer dizer trazer de volta. Agora, esse que é trazido de volta pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não volta atrás. O que faz com as próprias mãos, ele volta atrás. Como eu já chamei a atenção para vocês, Ló era justo, Abraão não. Abraão era eleito. O que te colocou aqui? Eleição, predestinação. O que te colocou assentado em lugares celestiais? A tua inteligência? Não. O teu curso de teologia? Não. A tua sabedoria? Não. A tua inteligência? Muito menos. O que nos colocou aqui é um fator chamado predestinação e eleição. Quando isso? Desde antes da fundação do mundo. Nós nunca devemos esquecer isso. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo conosco. E não ficarmos simplesmente sentados no banco como carnais, como uma igreja qualquer. Nós temos que ter um crescimento. Nós temos que crescer. Deus tem nos dado comida para crescer. Recentemente foi pedida oração por uma criança que estava com um problema no organismo. Ela não retinha as vitaminas e ela não desenvolvia. Ela estava com um problema de não reter as vitaminas. Inclusive a irmã Fran tem um sobrinho, né, irmã Fran, que tem esse problema. Ele vive direto dentro de casa, dentro de um quarto com ar-condicionado, toma remédios caríssimos, não pode pegar resfriado, e ele tem que ter um cuidado enorme, porque o seu corpo não segura proteínas. E os médicos, se Deus não entrar em cena, os médicos não deram muito tempo de vida para ele. Inclusive o prazo dele já passou. Os médicos deram até 12, 13 anos, né? E ele já está com... Está com quanto? 13. Ele está com 13 anos. E os médicos falam que não tem oportunidade para ele. É lógico, para a medicina. Mas inclusive, é bom que eu lembrei dele. Vamos colocá-lo em oração nessa noite. O nome dele é Leandro, sobrinho da irmã Fran. Ele é um adolescente de 13 anos que está com os seus dias contados segundo a medicina.
não segundo Deus. Eu creio que a igreja orar, o nível espiritual que essa igreja está aqui, ele pode ter o seu quadro mudado. Por quê? Porque Jesus orou sem ir na casa do centurião romano. O servo do centurião romano não se apresentou diante de Jesus. O que foi apresentado foi a intercessão diante de Jesus do centurião. Então, o que vale? É que eu não conheço a pessoa. Eu não vou orar porque eu nem conheço. O que vale é a tua intercessão. Deus te conhece. Temos que nós sermos conhecidos. Você conhecê-lo e ele te conhecer. Quando se apresenta a intercessão, Deus não faz acepção de pessoas. Então observe, nós estamos aqui, nós temos que atentar para aquilo que nós temos ouvido, recebido e ouvido de Deus, para que nós cresçamos, saber que Ele nos deu oportunidade. Muitas pessoas poderiam ser escolhidas para sentar nesses bancos e ouvir o que você está ouvindo, mas Ele escolheu você, e nós temos que saber que não perder nossa oportunidade. 3 coisas que não voltam mais: palavra falada, flecha lançada e oportunidade desperdiçada. Então nós temos que crescer nesse entendimento, aproveitar o tempo, porque é dentro desse tempo que nós alcançamos a eternidade. Mas só concluindo aqui o parágrafo 13 da mensagem Ed Satânico. Agora, atrás nos dias da perseguição por Roma, a igreja, um cristão comete o erro, foi à arena, lançado aos leões, ou algo parecido, quando eles lhe encontram sendo um cristão por seu testemunho. Porém sua alma foi salva, porque ele foi um crente puro, veja, de Deus, e inadulterado, e alegremente selou seu testemunho com o seu sangue, enquanto suas veias se rebentavam em seu corpo e sangravam, ele clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porém, agora, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs, quando não são. Aí está a coisa, você não tem que selar. É um dia, veja, é um dia mais astuto que seria, quando tivesse que selar a tua vida com o teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode. Ele é um enganador. Em Mateus 24, Jesus disse: como seria este dia em que estamos vivendo? O dia mais enganoso que alguma vez existira, tão próximo que enganaria aos escolhidos de Deus, se fosse possível enganá-los. Amém? Então, hoje é o dia mais terrível. Por quê? Não por causa... Nós sabemos que o pecado tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado, mas seria o dia mais enganoso. Por quê? Porque Satanás leva as pessoas para dentro das igrejas, certo? E lhes engana, fazendo elas se tornar bonzinhas, ofertar, dizimar, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ser amigo do amigo, fazer obras de caridade, sem nascer de novo. Observe, o maior engano de Satanás é fazer as pessoas pensar que são cristãs quando não são. Mas quando que eu sei que eu sou um cristão? É quando a vida de Cristo o faz em mim o centro de toda a revelação da palavra. Nós temos que atentar para essas coisas, para que vimos aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Uma coisa que eu queria ler para vocês antes de nós orarmos, perguntas e resposta número 3, parágrafo 316. Observe então aquela semente, a qual estava próxima, veja, a semente humana, Satanás, ele mesmo. O Espírito sabia que aquilo era a única semente que engravidaria a mulher,
o irmão Branham falando do engano do Éden. Porque, veja, a do chimpanzé não faria isso. Eles poderiam cruzar tudo mais. Aquilo não faria isso. Mas ele sabia o que o germe de vida que estava no chimpanzé não daria certo na mulher. Óvulos. Mas ele sabia que a semente da serpente faria isso. Então ele trabalhou com a serpente. E Adão nunca soube que este ato poderia ser feito. Veio? Ela foi feita feminina, certamente. Ela viria a isso mais tarde. Mas vê você, a sabedoria de Deus para mostrar a si mesmo como um Salvador. E assim por diante. Como tenho explicado muitas vezes, mas Satanás sabia disso. Pois ele veio a ela na forma dessa serpente, a qual era a besta. Veja, uma besta. E veio a ela. Primeiro ela ficou grávida de Satanás. E se você observar, lá houve somente 2 atos feitos. Lá houve 3 filhos que nasceram. Examine as escrituras. Ela deu à luz a gêmeos. Um deles era a semente da serpente. O outro era Abel. Ela seduziu seu marido e disse: vem. Então ela mostrou ao seu esposo o que isto era. Veja. E então ele também viveu com ela. E ela teve um filho. E eu quero que você veja, mostrar. Ela ficou grávida de gêmeos por 2, veja, por 2 diferentes, melhor, 2 homens. Ela era uma. Isso é uma mulher virgem. Suas sementes são fortes. Como parece aqui, Abraão casou-se com sua própria irmã. Ora, se um homem se casasse com sua irmã hoje, seus filhos seriam idiotas. Por isso que nós temos que cuidar com esse tipo de coisa, com genética hoje, diz o irmão Branham. Por que ele fala isso? Começar a misturar sangue da mesma raça, da mesma família. Na época que eu era adolescente, eu e meu irmão começamos a criar coelhos, e nós nos cuidamos, e os irmãos se cruzaram, e os filhotes nasceram tudo aleijado. Então nós temos que cuidar com essas coisas. Parentes não carnais, mas espirituais. O irmão Branham nos chama a atenção para isso. E ele fala, aqui ó, se o irmão ou a irmã se cruzar, seriam idiotas hoje. Problemas mentais. Agora vejam. Vem, mas o humano, aqui veja, Jacó, ou Isaac casou-se com Rebeca, a qual era sua própria prima. Era sua própria prima de sangue. Relação sanguínea. A criança, o irmão de Abraão. Veja. Observe agora isso. A raça humana está tão forte agora. Se você observar, sempre tem sido gêmeos. Nós temos que observar hoje o nosso maior engano, levando aqui em âmbito, não falando mais de denominação, porque muitas vezes nós olhamos para o anticristo, antipalavra, anticristão, o homem do pecado, o filho da perdição. Mas agora, nesse tempo, a noiva do entardecer, o movimento da noiva do entardecer geraria gêmeos, um movimento, liderança, pregando a mesma mensagem, a liderança pregando a mesma mensagem, mas gêmeos, como Abel e Caim, Jacó e Esaú. E olha o que o profeta fala aqui, levando isso para o nível mais alto de entendimento, que nós temos que saber filtrar e saber discernir o espírito, discernir nosso próprio espírito, porque muitas pessoas, nós somos rápidos em discernir o espírito dos outros, mas nós temos que discernir o nosso próprio espírito, saber discernir quem está em nós, se Cristo está em nós, sendo o centro de toda a revelação, se é a vida dele em nós, porque muitas vezes nós somos muito rápidos em puxar o gatilho, em atirar, ou em julgar, mas nós temos que ver o que Cristo faria naquela situação, como ele agiria, e como nós estamos agindo, porque se nós temos o Espírito Santo e nascemos de novo, tem que se encontrar em nós a vida de Cristo e a atitude cristã.
E nós temos que aprender isso. E observe, esse ensinamento nunca vai ser ouvido dentro de uma denominação. Aonde está o povo de Deus é que o Espírito Santo ensina qual a atitude cristã para se manifestar na hora que nós estamos vivendo. Primeiramente entre nós, depois com as pessoas de fora, porque nós temos que carregar um testemunho de dentro e de fora, e se manifestar isso em todo lugar, porque Jesus era o mesmo. Observe, hoje eu estava meditando algo, nós sempre falamos assim, ó, Elias virá e restaurará o quê? Só o batismo? Só a ceia? Hã? A ceia com lava-pé e pão asmo? Só restauraria cabelo? Só restauraria veste? Nós temos que ver que Elias virá e restaurará todas as coisas, como nós vimos no final de semana, nos cultos que ultimamente Deus está nos falando, que nós temos que ser inteiramente guiados pelo anjo do Senhor. Então, aonde nós aprenderíamos isso? Somente no lugar aonde Deus tem liberdade e achou corações aptos para receber a palavra. Eu gosto de lembrar uma coisa, que Deus viu algo em nós especial. Ele não olha como as outras pessoas olham. Observe, Jesus não olhou para Zaqueu como os outros olhavam. Como que esse homem vai almoçar na casa de Zaqueu? Jesus não olhou para Madalena como os outros olhavam. Jesus não olhou para a mulher do poço como os outros olhavam. E eu dou graças a Deus que Ele não olhou para mim como as pessoas olhavam. E Ele não olhou para você como as pessoas olhavam. Ele sabia que nós ia amar Sua palavra em tempo e fora de tempo. Ele sabia que nós íamos amar Sua palavra quando Ele viesse passando a mão na nossa mão, rápida, como um pai bondoso na nossa cabeça e pegando no colo. Mas nós também o amaríamos na hora que Ele passasse a varinha em nós, porque Ele sabia que nós aceitaríamos isso, porque o nosso coração foi preparado para ser um tabernáculo do Deus vivente. Em nosso coração, a medicina já descobriu em 1960 que o coração do homem tinha uma lacuna, um espaço vazio. Disse um médico cristão denominacional: esse é o lugar do Espírito Santo, esse é o lugar da alma para que Deus mora ali. Então nós fomos preparados para isso. Então Deus olhou para nós e viu que nós estaríamos aqui desde antes da fundação do mundo. Quando você teve a tua primeira experiência, quando você ouviu pela primeira vez a palavra de Deus, Deus sabia que você não era apto para estar dentro da denominação. Deus sabia que você não era apto para ser enganado pelo inimigo. Deus sabia que você ouviria a palavra e creria na palavra. E Ele, como um Pai bondoso, amoroso, poderia nos amar, poderia nos corrigir, poderia nos posicionar, poderia nos ensinar, elevar ao nível mais alto, para que um dia Ele pudesse colocar a aliança de casamento no nosso dedo e dissesse: esse é meu filho amado, a quem me compraz habitar. Eu não quero parar de crescer. E eu não quero parar de crescer. Eu estou crescendo. E eu não posso olhar e ver que eu parei de crescer. Eu tenho que crescer. Crescer como? Em tamanho natural, não. Em estatura perfeita. Crescer em espírito. Crescer em obras de Cristo. Crescer na vida de Cristo. Nós não podemos parar de crescer. Dizer: não, eu já cheguei ao máximo. Estar bom. Não. Falando de humildade, o profeta pregou a mensagem: humilha-te. O profeta pregou a mensagem: humilha-te. E ele pregou essa mensagem de uma maneira tão tremenda. E todos falam de humildade. A pessoa que é humilde, em primeiro lugar, ela sabe que ela não sabe tudo. E ela também sabe que tem pessoas que sabem coisa que ela não sabe. E ela sabe que se ela se juntar àquela pessoa, ambos saberão muito mais.
Agora, a pessoa que não é humilde, e humilde sempre está apto para crescer, porque ele está crescendo, e ele cresce sendo humilde. Mas a pessoa arrogante, que acha que sabe tudo, que acha que já cresceu tudo, para ela crescer mais, ela tem que passar por cima das outras pessoas. Mas humilde não. Em primeiro lugar, ele sabe que ele não sabe tudo. Então, quando ele sabe que ele não sabe tudo, então ele está apto para crescer. E também ele sabe que existem pessoas que sabem coisa que ele não sabe. Então ele vai compartilhar, ouvir ela também. Então nós sabemos que Deus não deu tudo para um homem só. Então nós nos ajuntamos como filhos de Deus, como um corpo de Cristo, e temos companheirismo. Ouvimos uns aos outros, crescemos uns com os outros. Às vezes Deus deu uma parte para você que Ele não deu para mim, e eu tenho uma parte que você não tem, e quando nós juntamos tudo isso, formamos esse grande corpo de Jesus Cristo, o qual Ele é o cabeça. Então nós não podemos parar de crescer, nós temos que dar vazão ao Espírito. E o grande segredo do cristão, do caminho do cristão, é descer e ser humilde, para então poder crescer. Eu só quero encerrar aqui um pouquinho. Eu até me desviei do que eu queria falar, mas eu creio que era isso que o Espírito queria. Observe agora nisto, há uma raça humana tão forte agora. Se você observar, sempre tem sido gêmeos. Caim e Abel eram gêmeos, Isaú e Jacó eram gêmeos, Jesus e Judas eram da mesma tribo, da mesma igreja. Observe, eram da tribo de Judá. O mesmo espírito do anticristo é para gêmeos, tão parecido que enganaria, se possível, até o próprio escolhido. E percebeu você isso agora? Então observe, um denominacional, ele nunca parou para dar ouvido o que o profeta falou aqui. O que o profeta falou aqui, ele nunca parou para dar ouvido. Ou talvez nunca esteve nesse nível, aguentou a mensagem até chegar ao nível de aprender essas coisas. Mas nós não. Nós viemos culto após culto, e Deus pode falar conosco, Deus pode nos abençoar, Deus pode nos corrigir, Deus pode mostrar o quanto crescemos, Deus pode mostrar quando nós estamos fazendo a coisa certa, quando paramos de fazer a coisa certa, inclinamos para a coisa errada, Deus vem, nos corrige, nos bota no caminho de volta, porque se nós estivermos com o coração aberto, Ele nunca vai nos deixar, Ele sempre vai nos posicionar, quando nós realmente abrimos o coração e deixamos Ele trabalhar. Mas quando nós fechamos a porta, então nós faremos igual a era de Laodiceia, jogamos para fora e dizemos: eu já estou grande o suficiente, eu já sei tudo. Então nós como cristãos, nós não recebemos, não somos cristãos porque nós somos bonzinhos, não somos cristãos porque damos nossos dízimos, isso faz parte. Não somos cristãos porque batizamos em nome de Jesus, isso faz parte. Vocês, irmãs, não são cristãos porque têm os seus cabelos compridos e andam decentemente, isso faz parte. Nós somos cristãos quando recebemos a semente de Cristo e nascemos de novo. Então nada poderá nos tirar do caminho. Enquanto nós não tivermos essa certeza, nós não podemos descansar. Enquanto nós não tivermos essa certeza, nós não podemos descansar. Nós não podemos baixar a guarda, porque a hora que Cristo for gerado em você, você viverá uma vida automaticamente. Porque daí é uma nova natureza. Enquanto não houver essa nova natureza, nós temos que nos policiar, cuidar, olhar, ficar atento. Mas quando você nasceu de novo, minha irmã, meu irmão, então é uma nova natureza. O inimigo pode querer te pegar de assalto toda hora, qualquer coisa, ele pode te pegar de assalto, mas na hora que ele te pegar de assalto, você sabe que lá dentro tem um guia, tem o Espírito Santo, tem uma nova natureza, que vai botar os carros nos eixos de volta, vai botar os carros no trilho de volta, e você continua caminhando para a vida eterna. Vocês me entendem? Vida cristã. O profeta pregou uma mensagem: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Ele falou: só é difícil viver uma vida cristã enquanto não se tem o Espírito Santo, enquanto não nascer de novo. Mas depois que nasceu de novo, se torna a coisa mais maravilhosa e mais fácil que tem.
Porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos vir ao altar nesta noite e vamos orar, orando uns pelos outros sem cessar. Vamos colocar o sobrinho da irmã Fernando, é isso? Leandro, diante de Deus. Você não conhece, nem mesmo eu conheço, mas inclusive nós estávamos comentando lá, foi pedida oração por ele, e depois eu até me esqueci de colocar no livro, mas agora eu creio que o Espírito está lembrando, é a hora de nós chegarmos e interceder por esse adolescente, orando sem cessar uns pelos outros, sabendo de uma coisa, que nós temos um único inimigo, que é Satanás, o nosso arqui-inimigo, é Satanás. Nós não somos inimigos uns dos outros, nós somos irmãos. A maior arma de Satanás é se ele consegue nos dividir ou lançar um contra o outro, aí ele tem uma vitória. Mas quando ele vem, se nós nos abraçarmos e orarmos junto, saber que ele é o nosso inimigo, então nós podemos caminhar e manifestar uma verdadeira vida cristã, amando-nos uns aos outros. Porque, observe, todo problema vem quando nós não vigiamos. Quando nós nos vigiamos, isso muitas vezes pega desprevenido, e é normal muitas vezes nós nos distrairmos. Eu fui na casa do irmão fazer culto doméstico, e ele tinha 2 meninas pequenininhas, e eles são denominacionais. O bom crente estava comigo, e as meninas faziam bagunça e atrapalhavam, queriam chamar a atenção porque tinha visita na casa delas. Mas menina, uma de 4, outra de 5, e volta e meia ele dizia: fulana, beltrana, vigia na terra, fica vigiando, vigia na terra. E eu falei, talvez isso serve para nós, né? Eles estão falando isso automaticamente, mas nós temos que 24 horas vigiar enquanto estivermos aqui na terra. E me chamou a atenção que volta e meia dizia: fulana, beltrana, vigia na terra. Falei, nessa terra aqui nós temos que estar muito vigilantes, porque o inimigo pode vir, pegar nós desprevenido e causar um grande prejuízo. Ele pegar nós desprevenido, ele pode pegar. Agora, nós ficar desprevenido, nós não agirmos corretamente, que Deus os abençoe. Vamos vir ao altar, as irmãs à minha direita, os irmãos à minha esquerda, orando sem cessar uns pelos outros, com orações e súplicas no Espírito.
Graças a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, amados. Vamos ainda agradecidos, nossos corações agradecidos a Ele, por Ele ter nos elevado a um nível tão alto de entendimento, sabendo que há uma necessidade para nós. O que mais necessitamos é que Ele possa se manifestar através de nós e mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Irmão Altair, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo. Glórias a Deus. Me achaste chorando lá nas trevas, me resgataste do barro, Senhor, conto com tua fidelidade, pois sei que tu nunca me deixarás. Orando estou por teu Espírito, e desce glorioso sobre mim, e sela e me ponha em posição, porque raptado eu quero ser. Tu sabes quanto te necessito, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as Espírito Santo poder seguir. Tu sabes, Senhor, tu sabes quanto te necessito, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as o Espírito Santo poder seguir. Sinto sobre mim agora a tua unção, o Espírito desce e toma controle, esposo e esposa unindo-se, é tempo de voltarmos ao lar. Tu sabes quanto te necessito, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as aleluia. O Espírito Santo pode ser. Tu sabes, Senhor, só a igreja. Tu sabes quanto te necessito.
tua vida e ensina-me. Aleluias. Pois quero elevar-me como as águias. O Espírito Santo pode ser. Tu sabes, Senhor, quanto eu necessito de Ti, Senhor. Tu sabes quanto te necessito. E Tu dá-me tua vida e ensina-me. Pois quero elevar-me como as águias. O Espírito Santo pode ser. Louvado seja Deus. O Espírito Santo pode ser. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. A pura verdade, Ele não nos achou num colégio formado, todo educado. Ele nunca nos achou num lugar fino. Ele nos achou lá no barro. Por isso que a obra dele em nós se torna grande. Grande. Eu já falei para vocês que uma certa vez um denominacional chegou na minha oficina, no tempo que eu trabalhava, e lá da porta ele já falou: irmão Rafael, o Espírito Santo me revela agora que ele tem uma grande obra na tua vida. Eu falei: parceiro, chegou tarde. O teu recado chegou tarde. Ele já fez. Você demorou. Eles usam essa mensagem do Espírito Santo e o camarada já imagina, né? Será que eu vou desbravar esse mundo, pregar o Evangelho, e dos 4 cantos da terra ser um grande pregador? Estarei na mídia, nas paradas de sucesso? Eles não sabem que a grande obra é Ele tirar-nos lá do lixo, do lodo, e nos colocar assentados em lugares celestiais em Cristo. Amém? Aleluia. Como eu falei para vocês, Deus não explica a sua palavra, Ele manifesta ela. A grande obra que Ele faz, Ele não vem explicar o que Ele vai fazer. Ele faz na sua vida e você reconhece que é Ele fazendo. Irmãos, se estiverem em conexão conosco nessa noite, irmão Pedrão e irmã Daniela, Curitiba, Paraná, também irmão Raulino e Amélia, Joinville, Santa Catarina, irmão Genésio, Curitiba, Paraná, irmã Ana Medeiros, Rio Manso, Minas Gerais, também a irmã Clotilde Pomerode, Santa Catarina. Temos aqui alguns pedidos de oração e também agradecimentos. Pedido de oração do irmão Rosimar, pela mãe de seu amigo Everton, que foi constatado um tumor na cabeça. Então vamos colocar irmão Rosimar. Irmão, como é o nome da mãe dele? Sabe não? Sabe? Então vamos colocar essa senhora. Como também nós não sabemos o nome dos filhos do servo do centurião romano. Não sabe, não tem problema, Deus sabe. Tem a mãe do Everton. Também a irmã Sirlene Gonçalves de Souza. Ela faz um agradecimento. Eu estou sendo muito abençoado pelos cultos do pastor Rafael. Sou de Pernambuco. Sempre que posso estou assistindo. Me sinto extremamente necessitada de um posicionamento na noiva de Cristo.
Agradeço por ser abençoada. Que Deus continue sustentando o ministério do pastor Rafael Delmônigo. Amém. Deus abençoe a irmã Sirlene. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos orar então pela mãe desse rapaz chamado Everton. Também o irmão Juninho agradece por exames realizados e as orações de cada irmão. Amém. Vamos orar então pela mãe do Everton, que foi constatado um tumor no cérebro. Vamos levantar nossas mãos. Senhor, nós somos tão agradecidos, Senhor, pelos cuidados do Senhor sobre nossas vidas, por o Senhor nos tirar do lugar tão baixo e nos colocar em lugares tão altos. Aceita a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados e nos ensina a cada dia a viver pela palavra, nos ensina a cada dia a nos aproximar mais do esposo, Senhor, para que essa semente penetre fundo em nossa alma. Se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor não vai se desachegar a nós. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, que cada irmão possa entender isso mais profundo em sua alma, e saber como é grande a tua misericórdia, e quão grande obra o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Aceita a nossa gratidão de todo o nosso coração. Abençoa os irmãos que estiveram conosco nessa noite, os que estiveram conectados pela internet, os que comunicaram e os que não comunicaram. O Senhor possa abençoá-los de uma maneira especial. E nós queremos colocar a mãe do Everton, Senhor, esse amigo do irmão Rosimar, que o Senhor possa, Senhor, ir de contra essa vida, ir de contra ela, Pai, e tocar aonde a medicina não pode tocar. E, Senhor, alcançar onde a mão do médico não pode alcançar, o Senhor alcança. Esse tumor maligno, Pai, que isso seja desfeito em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tratar com suas vidas, que haja acerto, que haja correção em suas vidas, Pai. Sabemos que muitas vezes o Senhor traz uma calamidade para dar oportunidade de acerto, de conversão, de libertação. O Senhor sabe o que fazer. Quando o Senhor permite algo é porque o Senhor tem um propósito. Então ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda esta irmã, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós rogamos pela vida dela e enviamos uma palavra, como o Senhor enviou para o servo do centurião romano. Ai, vai de encontro a esta vida, eu te peço. Tenha misericórdia dela, Senhor. E também, Senhor, que o Senhor abençoe a irmã Sirlene, essa irmã que deu o testemunho, como ela tenha sido abençoada, e que o Senhor dê graça a ela para ela se posicionar claramente no corpo de Cristo, porque sabemos que a hora essa hora é tardia, e que o Senhor possa nos encontrar no nosso lugar, que o Senhor possa encontrá-la no lugar dela, Pai. Ajuda ela, sua casa, sua família, se tiver filhos, que o Senhor abençoe os filhos também, esposo. Deus misericordioso, ser com ela. Agradecemos pelos bons resultados dos exames do irmão Juninho, e tudo que o Senhor tem feito para nós, a maneira especial que o Senhor tem cuidado de nós, a maneira especial que o Senhor tem nos amado, a maneira especial que o Senhor nos corrige. Tudo isso, Pai, é os cuidados do Senhor. Aceita a nossa gratidão, ser com cada um ao retorno dos seus lares, a continuidade dessa semana. Tudo está sob teu controle e sem ti nada podemos fazer. Nós oramos, Senhor Jesus, em nome do teu santo, em teu santo nome, para a glória de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe tua irmã, abençoe teu irmão. Faça suas orações, não tenham pressa em sua presença. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.